menos nós estudamos e chega a prova. E o que vai cair na prova? Claro, nós temos que nos preparar olhando como as questões caíram no passado. De cada capítulo eu faço uma série de treinamentos. Aqui está um treinamento sobre a isomeria plana. O assunto é questões de vestibulares. Tem dessas 6 questões, 3 são da FUVEST. Bom, então vamos à primeira. Qual isomeria nos pares de substâncias? Primeiro par, propanal e propanona. Qual é a isomeria que existe entre propanal e propanona? O que tu acha? Hein? Então, vamos criar um quadro extra para tentar escrever alguma coisa. A situação inicial para o teu raciocínio deve ser considerar a quantidade de carbonos das substâncias. Tanto a primeira quanto a segunda substância tem 3 carbonos. Ótimo! Para dar isomeria, a quantidade de átomos deve ser a mesma. A primeira substância tem a terminação -al, que nos lembra facilmente aldeído, enquanto que a segunda, a terminação -ona, que nos lembra cetona. Muito bem. Completamos de H, porque o carbono é tetra, obrigatoriamente. Então, colocaremos 3 para completar 4, colocaremos 2 para completar 4, aqui já está completo. Colocamos 3 e colocamos 3, então nós temos aqui um total de 3 carbonos, um total de 6 Hs e um total de 1 O. Pois bem, estamos diante de um fenômeno chamado isomeria, porque o propanal e a propanona são substâncias diferentes. Por que diferentes? Porque o propanal pertence a um grupo de substâncias que tem funções totalmente diferentes das funções da propanona. O propanal, por exemplo, uma das funções na reação é se oxidar. A propanona já tem outras propriedades. São substâncias diferentes, mas casualmente têm a mesma fórmula molecular. E a diferença das substâncias está na situação plana. A distribuição dos átomos tornou-se diferente na disposição plana. Então, é o caso de isomeria plana. E onde é que está o defeito maior? O defeito maior, como eu pedi para você, olhe sempre na sequência. Primeiro, olhe a função química. Se a função química, um é aldeído, outro é cetona, a isomeria é de função. Eu vou lá olhar se a cadeia é igual, não quero saber de mais nada. Achei o defeito na função química. Muito bem, a substância, a situação B. Na situação B, eu tenho o ácido acético. O ácido acético está na sua forma, como diria, na forma vulgar, porque o nome dele é ácido etanóico. Vulgarmente é chamado de acético, porque ele é azedo e mal cheiroso. O ácido acético está aí. E o outro é o álcool etílico. O prefixo et me leva a 2 carbonos, só que a terminação ílico e a palavra álcool me leva a um OH. Posso colocá-lo aonde eu quiser. Eu verifico que está faltando hidrogênio na segunda substância. A primeira substância está correta. Vejo então que eu tenho 2 substâncias completamente diferentes. E a fórmula? Aí é que está o problema. A quantidade de carbonos é 2. A quantidade de carbonos é 2. A quantidade de H é 4. A quantidade de H são 6. A quantidade de O são 2. E a quantidade de O é 1.
Então, nesse caso, ácido acético e etanol, álcool etílico, nós não temos isomeria nenhuma, porque falhou na sua essência. Para haver isomeria, os compostos diferentes têm que ter a mesma quantidade de átomos, tá certo? Arranjados diferentes, mas a fórmula deve ser igual. A presença de 2 oxigênios nunca vai ser possível isomeria com outro que tenha um oxigênio só. Então, qual a isomeria nos pares de substâncias? Aqui não tem isomeria. Etoxietano e metilpropan-2-ol. Vamos lá, mesma perseguição. O que eu tenho aqui? Eu tenho oxi. Oxi significa oxigênio. Et, oxi, e agora quem vem? Et. Pronto, eu tenho et, oxi, et. Com os seus devidos Hs, eu tenho 3, tenho 2 e tenho 3. Então eu tenho aqui o C4H10O. E o parceiro para uma possível isomeria, metilpropan-2-ol. Ol quer dizer álcool. A quantidade de carbonos eu tenho prop e o metil em algum lugar. Esse lugar, se a quantidade de carbonos é 3, se você quiser colocar metil, tem que ser no carbono 2. Porque se você colocar no carbono da extremidade, vira but. Prop que receba metil só pode ser na posição 2. Por isso que não foi escrita a posição do metil. E na posição 2 tem OH. A posição do OH eu tenho que escrever, porque o OH podia ser na posição número 1. Muito bem, colocados os Hs que faltam para a tetravalência, nós vemos que aqui nós temos 4 carbonos, conferiu, empatou, temos 3, 6, 9, 10, empatou, empatou. Eu tenho, então, a quantidade de C4H10O. Se a fórmula molecular é a mesma, a distribuição dos átomos na estrutura plana, realmente a distribuição é diferente, pois essa distribuição criou substâncias diferentes, que apresentam propriedades diferentes. Então é isso que é isomeria. É o fato de a mesma quantidade de átomos originar fórmulas diferentes com funções diferentes. Então, novamente, aqui nós temos diante do exemplo de função. Quando a função química é diferente, o assunto encerrou. Vamos então agora ao próximo. Eu tenho ácido acético e metanoato de metila. Bom, ácido acético repetido. Bem, se ele está repetido aqui na aula, é um prenúncio de quão repetido ele é nas provas. Impressionante. Se tem alguém famosinho por aí, é o ácido acético, é o etanoico ácido. O ácido acético e o metanoato. Opa, aqui tem o ato. O ato lembra um pouco o ico dando ato. Pois bem, quando eu tenho o ato, eu tenho o ato do MET. Então, eu vou escrever o MET, que é um carbono, e vejo que é ato. MET no ato. Bem, então aqui eu tenho que pensar um pouquinho. Para ele ser metanoato, ele era, antigamente, metanoico. Não era? Antigamente era metanoico, por isso que virou metanoato. Se era antigamente metanoico, esse era o composto de origem. Se era metanoico e virou metanoato, foi porque esse H saiu. Esse H de ser ácido metanoico. Para esse H sair, quem foi que entrou no lugar? Quem foi que entrou no lugar foi o MET. E é metil.
Então, qual é a substância? A substância é derivada do metanóico, por isso é metanoato, e que tem um Hzinho aqui, não é? Então, eu estou vendo que tanto o acético quanto o metanoato de metila apresentam 2 átomos de carbono, apresentam 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Novamente, a isomeria é novamente de função. Por que é isomeria de função? Porque apresentam, na distribuição dos átomos na estrutura plana, funções diferentes, apesar de terem a mesma fórmula molecular.